Olá, eu sou o professor Paulo Netz e hoje vamos ter a segunda aula do segundo princípio de termodinâmica. Abordaremos hoje o conceito de entropia. Vamos começar recapitulando os rendimentos das máquinas térmicas que nós vimos na aula passada. Depois vamos introduzir a chamada generalização de Clausius, que serve como uma ponte para o conceito de entropia, que será tratado a seguir. E no final vamos trabalhar também algumas definições alternativas do segundo princípio. Vamos recapitular então os rendimentos das máquinas térmicas. Uma máquina térmica, como vocês se lembram, é um dispositivo que, a partir da retirada de calor de uma fonte quente numa temperatura T1, produz trabalho W e despeja calor Q2 numa fonte fria a uma temperatura T2, através da definição do ciclo de Carnot, constituído por uma isoterma a uma temperatura T1, uma expansão adiabática, que leva ao resfriamento numa temperatura até uma temperatura T2. Depois, uma compressão isotérmica nessa temperatura T2 e uma compressão adiabática. Através desse ciclo, foi possível o estabelecimento quantitativo dos rendimentos de máquinas térmicas reversíveis. De acordo com a definição de rendimento, no qual então eta aqui é Q1 mais Q2 sobre Q1, o rendimento de uma máquina térmica operando entre duas temperaturas T1 e T2 vai depender se a máquina é reversível ou irreversível. Para uma máquina térmica reversível operando nesse ciclo de Carnot, o rendimento vai depender apenas das temperaturas T1 e T2 e não da natureza da máquina. Então, é possível mostrar, através dos cálculos envolvendo o ciclo de Carnot, que esse rendimento reversível é pura e simplesmente T1 menos T2 sobre T1. Uma máquina irreversível, porém, tem um rendimento diferente, e o importante é que ela tem um rendimento inferior à máquina reversível, operando, é claro, nas mesmas condições de temperatura T1 e T2. Para máquinas térmicas reversíveis, portanto, vale, através da definição do rendimento Q1 mais Q2 sobre Q1 e através do valor do rendimento nas máquinas operando no ciclo de Carnot T1 menos T2 sobre T1, vale essa igualdade aqui. De modo análogo também, para máquinas frigoríficas reversíveis, nós também podemos expressar a eficiência em função das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Vamos agora explorar um pouquinho mais essas relações. Se nós temos Q1 mais Q2 sobre Q1 igual a T1 menos T2 sobre T1, nós podemos aqui dividir termo a termo, dividindo por Q1, então, 1 mais Q2 sobre Q1 igual a 1 menos T2 sobre T1. Isso significa, então, que Q2 sobre Q1 igual a menos T2 sobre T1. Ou, dito de outra maneira, Q2 sobre T2 igual a menos Q1 sobre T1. Isso pode ser rearranjado de forma a que nós tenhamos Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 igual a zero. Ou seja, o somatório de calor sobre temperatura igual a zero. Em resumo, então, no processo reversível, a soma Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 igual a zero, ou seja, somatório de calores trocados reversivelmente sobre temperatura igual a zero. Não esqueçam que isso aqui vale para o ciclo de Carnot. Em processos irreversíveis, teremos, ao contrário, Q1 mais Q2 sobre Q1 é inferior a T1 menos T2 sobre T1, que é o rendimento da máquina reversível, ou seja, nós teremos não uma igualdade, mas uma desigualdade. Eu deixo que vocês façam a dedução análoga, ou seja, partindo dessa expressão aqui, e seguindo os mesmos passos da dedução anterior, vocês vão chegar a que o somatório dos quocientes entre calor e temperatura é menor do que zero. Ou seja, chega-se, a partir de uma dedução análoga, a uma desigualdade. Vamos exemplificar para tornar isso mais claro. Vamos imaginar uma máquina térmica operando entre duas temperaturas. Uma temperatura de 400 Kelvin da fonte quente
e uma temperatura de 200 Kelvin da fonte fria. Vamos imaginar que essa máquina retire 1000 joules de calor da fonte quente e através de uma realização de trabalho de 500 joules despeje também 500 joules de calor na fonte fria. Esses valores aqui não são arbitrários, eles são estabelecidos por causa do valor do rendimento, porque é fácil ver pela fórmula de rendimento que essa máquina aqui operando entre essas duas temperaturas teria um rendimento de exatamente 50%, portanto 1000 joules de calor retirado da fonte quente produziriam 500 joules de trabalho do sistema. Essa máquina, se fosse invertida, teria todos os valores com o seu sinal trocado, mas exatamente operando então num ciclo inverso. O caso então, calores trocados de modo reversível sobre temperatura, se a gente somar tudo, 1000 sobre 400, menos 500 sobre 200, aqui o menos se deve ao fato de que esse 500 aqui é um calor que é liberado do sistema para o meio externo, portanto ele é exotérmico. O somatório de calor sobre temperatura é igual a zero. Vamos agora imaginar uma máquina irreversível. Numa máquina irreversível, o rendimento será, como nós vimos, inferior. Isso significa que, para os 1000 joules de calor que são recebidos da fonte quente, há a produção de uma quantidade inferior de energia na forma de trabalho. Por exemplo, 400 joules aqui, poderia ser qualquer coisa inferior a 500, 490, etc. Vamos pegar 400 aqui, que fica mais fácil para nós entendermos. Se 400 joules são produzidos na forma de trabalho, são despejados 600 joules na fonte fria. O somatório calor sobre temperatura, nesse caso, vai ser 1000 sobre 400 menos 600 sobre 200, é inferior a zero, é menos 0,5 nesse caso, que é menor do que zero. Então, a gente ilustrou essa igualdade, no caso reversível, e desigualdade, no caso irreversível. Agora, nós vamos generalizar esses conceitos aí para um ciclo qualquer. É a chamada generalização de Clausius. Se nós colocarmos ambas as expressões em uma só, como nós temos aqui, será que existe uma expressão análoga para outros processos cíclicos e não apenas o ciclo de Carnot que nós estamos analisando? A generalização de Clausius vai trabalhar exatamente nesse sentido. Vamos imaginar aqui um processo cíclico qualquer, aqui desenhado como se fosse uma elipse. É possível mostrar que nós podemos decompor esse processo como se fossem vários pequenos ciclos de Carnot, com isotermas e adiabáticas. Essa decomposição extremamente fina nos permite imaginar que esse ciclo aqui, ele é, na verdade, idêntico ao somatório do número quase que infinito de pequenos ciclos, ou um número infinito de ciclos de tamanho infinitesimal. Isso faz, a gente pode também perceber isso aí, que as adiabáticas internas aqui vão acabar se cancelando, de modo que o contorno ele é, na realidade, idêntico ao somatório de todos esses ciclos. Isso faz com que nós, então, possamos substituir esse somatório de calor sobre temperatura por uma integral de calor trocado infinitesimalmente pela temperatura correspondente. Como esse somatório aqui é menor ou igual a zero, essa integral aqui também é menor ou igual a zero. Ora, vamos recapitular funções de estado. O calor, nós sabemos que não é uma função de estado, pois depende do processo, certo? Ou seja, a integral de dq não é um Q2 menos Q1, é só um Q, e a integral cíclica de dq não é igual a zero. Porém, o quociente entre o calor trocado em processos reversíveis e a temperatura no qual esse calor é trocado, essa sim é uma função de estado. Porque nós vimos na expressão anterior que esse somatório, que essa integral cíclica é menor ou igual a zero, sendo que o sinal de menor vale para casos irreversíveis e o sinal de igual vale para casos reversíveis. Então aqui nós temos uma propriedade extremamente importante, que define aquilo que pode ser considerado uma função de estado.
E aí é que entra o conceito de entropia. A definição de entropia, de acordo com Clausius, é pura e simplesmente o quociente entre o calor trocado reversivelmente sobre a temperatura. Então a gente pode dizer que esse inverso da temperatura, esse 1 sobre T, é um fator integrante, que ele vai converter essa diferencial dQ, que é uma diferencial não exata, numa diferencial exata. Ou seja, a entropia é uma função de estado e, como a integral é exata, nós podemos dizer que a integral de dQ reversível sobre t corresponde, então, a uma diferencial dessa função exata ds, portanto, essa integral vai ser S2 menos S1, a entropia final menos a entropia inicial. Também, como consequência, a integral cíclica de ds igual a zero, por ds ser uma função de estado. E isso aqui é exatamente aquilo que a gente constata quando nós constatamos que a integral cíclica da generalização de Clausius de dq sobre t é igual a zero, em processos reversíveis. Como, porém, fica a entropia em processos irreversíveis? Ora, vamos imaginar um processo cíclico irreversível, no qual a gente tem uma etapa 1 para 2, que é reversível, e uma etapa 2 para 1, que é irreversível. Então, o que a gente tem? O somatório Q sobre T é menor do que zero, porque, apesar de uma das etapas ser irreversível e a outra reversível, o ciclo como um todo acaba sendo irreversível. Portanto, vale o sinal da desigualdade. Ou seja, a integral cíclica de dq sobre t é menor do que zero nesse caso. Muito bem. Vamos decompor essa integral cíclica nessas duas parcelas. 1 para 2 e o 2 para 1. Sendo que o 1 para 2 aqui trata-se de um processo reversível e o 2 para 1 de um processo irreversível. Ora, se o processo é reversível, ele pode ser invertido. Então eu posso escrever, em vez de 1 para 2, dq reversível sobre t, a integral de 2 para 1, ou seja, a integral inversa, que portanto vai ter o sinal trocado. Repare que esse segundo termo eu não posso inverter porque se trata de um processo irreversível. Mas esse aqui eu posso, e ambos então estão sob a mesma integral. Ou seja, eu posso colocar ambos integrandos aqui e substituir dq reversível por ds. Então eu tenho a integral de 2 até 1 de menos ds mais dq irreversível sobre t, que é menor do que zero. Isso aqui vale, porém, para qualquer processo e é independente desses limites de integração. De modo que, para assegurar que isso seja verdade, basta que o integrando seja negativo. Menos ds mais dq irreversível sobre t menor que zero, ou seja, dq ds maior do que dq irreversível sobre t. Então, em resumo, nós temos ds maior do que dq sobre t em casos irreversíveis, ds igual a dq sobre t em casos reversíveis, ou ds maior ou igual a dq sobre t. Dito de outra maneira também, dq menor ou igual a t ds. Essas duas relações são as expressões matemáticas do segundo princípio. E como nós podemos ver, como tem o termo dq, elas podem também ser facilmente combinadas com as expressões do primeiro princípio. E isso vai nos produzir um instrumental matemático extremamente importante da aplicação da termodinâmica. Porém, vamos ver algumas definições alternativas. Vamos começar com a abordagem da entropia criada. Que abordagem é essa? A gente escreve ds maior ou igual a dq sobre t. Ou seja, a integral ΔS é a integral de ds, ela é, portanto, maior ou igual que essa integral de dq sobre t. Se eu digo que ΔS é maior ou igual que essa integral, é a mesma coisa que dizer que ΔS é igual a essa integral mais alguma coisa. Essa alguma coisa, porém, sendo sempre positiva. Essa alguma coisa que é positiva é o que a gente chama da entropia criada. A gente pode imaginar da seguinte maneira. Se eu
expressar isso em termos diferenciais, ds igual a dq sobre t, mais esse d sigma, sendo que esse d sigma aqui é sempre positivo. Multiplicando todos os termos pela temperatura T, eu tenho Tds igual a dq mais T de sigma. E rearranjando aqui, nós temos então T de sigma igual a Tds menos dq, ou seja, dq reversível menos dq. Então, essa entropia criada aqui, ela está relacionada à diferença entre o calor trocado de forma reversível e o calor trocado de forma irreversível. Sabendo, porém, que nós temos uma relação de que o calor mais o trabalho não depende, a somatório calor mais trabalho não depende do estado, não depende do processo, depende somente do estado inicial e final, é possível nós constatarmos que também vale uma relação análoga para o trabalho, ou seja, T de sigma é igual a dq reversível menos dq, que é igual também a menos dw reversível menos dw. Okay? No caso de tratarmos de um sistema sob condições reversíveis, dq reversível menos dq igual a zero, dw reversível menos dw igual a zero, e a entropia criada é nula. Em processos irreversíveis, porém, a entropia criada é diferente de zero, é sempre positiva, nunca vai ser negativa. Uma outra abordagem, que é uma chamada abordagem da escola belga da termodinâmica, é a abordagem da entropia trocada e produzida, que é muito semelhante à da entropia criada. A gente pode imaginar da seguinte maneira: quando o sistema interage com o meio externo, existe uma troca de calor, e essa troca de calor cria uma porção chamada uma entropia de troca, DES. Mas há também uma parcela irreversível de produção de entropia, que é o DIS, que aqui no caso é considerado sendo oriunda do interior do sistema, de algumas peculiaridades próprias ao interior do sistema. A restrição é que DIS é sempre positivo, ou positivo, no caso de processos irreversíveis, ou igual a zero em processos reversíveis. A integral cíclica de ds, não esqueçam que essa é uma função de estado, é, portanto, a integral cíclica de DIS mais a integral cíclica de DES. Ora, como DIS é maior ou igual a zero, a sua integral cíclica também é maior ou igual a zero, o que faz com que a integral cíclica de DES, de troca, seja sempre negativa para compensar, porque o somatório de ambos ao longo dessa integral cíclica tem que ser nulo. Então, a conclusão nesse caso é que, para que o sistema volte ao seu estado inicial, a entropia que é produzida em processos irreversíveis, ela deve ser compensada por uma troca de calor com o exterior. Essa abordagem, como nós podemos ver posteriormente, ela é extremamente importante para estabelecer uma ponte com a termodinâmica irreversível. Em sistemas isolados, não há troca de calor com o exterior, então DES igual a zero, mas segue como sempre DIS maior ou igual a zero, ou seja, em processos irreversíveis a criação de entropia, em processos reversíveis não. Portanto, nós temos a mesma relação aqui. Em sistemas isolados, ds é maior ou igual a zero. Em sistemas fechados, porém, o DES, a entropia de troca, é pura e simplesmente esse calor sobre temperatura, como na definição anterior. Uma abordagem também diferente trata da separação entre a entropia do sistema e a entropia do meio externo e a composição de ambas, que é a chamada entropia do universo. Nós temos, começando a mesma ou as mesmas relações que anteriormente, ou seja, ds, a desigualdade, maior ou igual a dq sobre t. E o ΔS, a integral, é então maior ou igual a essa integral de ds de dq sobre t. Se nós tratarmos ou processos adiabáticos ou então sistemas isolados, o ΔS vai ser maior ou igual a zero, pois não há calor trocado em processos adiabáticos ou em sistemas isolados.
Agora nós podemos pensar o seguinte: considerando que todas as trocas que ocorrem se dão entre o sistema e o meio externo, ou seja, a gente pode dizer que o universo é um enorme sistema isolado, nós podemos dizer que isso então vale para o ΔS do universo. O ΔS do universo, como um grande, enorme sistema isolado, é maior ou igual a zero, ou seja, o somatório ΔS do sistema mais ΔS do meio externo é sempre positivo ou zero. Clausius resumiu isso da seguinte maneira: a entropia do universo aumenta continuamente e tende para um máximo. Como isso tem um certo sentido temporal bastante claro, Eddington disse que a entropia é a seta do tempo. Finalmente, uma outra abordagem, que é uma abordagem que estabelece o vínculo com as propriedades microscópicas, é a abordagem da entropia e da probabilidade. Nós podemos dizer que um dado sistema, composto por várias partículas, apresenta vários estados microscópicos, ou seja, configurações que são compatíveis com um dado estado macroscópico. Esse número de configurações compatíveis com esse dado estado macroscópico chamamos de probabilidade termodinâmica, ômega. E S, a entropia, é Kb, constante de Boltzmann, logaritmo natural de ômega. Se nós tivermos dois subsistemas aqui, um sistema aqui da esquerda com ômega A, que é o número de estados macroscópicos compatíveis com esse microscópicos compatíveis com esse estado macroscópico. Ômega B, número de estados microscópicos compatíveis com esse estado macroscópico. O sistema combinado de ambos, para cada estado microscópico de um, nós teremos todas as possibilidades de outros estados microscópicos de ambos, do outro. De modo que a probabilidade termodinâmica combinada nada mais é do que o produto das probabilidades de ambos. Ou seja, a entropia combinada vai ser o somatório da entropia de cada um dos sistemas. Aqui nós temos, então, para finalizar, em resumo, o que nós trabalhamos na última aula e na aula de hoje, é que existe uma assimetria bastante forte, bastante pronunciada na conversão entre calor e trabalho. Isso faz com que haja também uma distinção bastante grande entre processos reversíveis e irreversíveis. E o foco central nessas distinções, nessa assimetria, é o conceito de entropia. A entropia, então, ΔS, é a integral de ds, que é maior ou igual à integral de dq sobre t. Ora, de um determinado estado inicial para um determinado estado final, a variação de entropia não vai depender do processo, vai depender apenas desses estados inicial e final. Porém, dq sobre t, esse sim vai depender do processo. Ele somente é igual a esse quando o processo for conduzido de modo reversível. Mas se nós estamos interessados na variação de entropia, certo? Ou seja, considerando que a entropia é uma função de estado, e que, portanto, somente depende do estado inicial e do estado final, basta que nós saibamos qual é o processo, um determinado processo reversível que leva de um dado estado inicial a um dado estado final. Podemos aqui imaginar um estado inicial aqui e um estado final aqui, que podem ser unidos mediante dois processos, um processo reversível aqui e um processo irreversível. No processo reversível, nós passamos por diversos estados de equilíbrio, e no processo reversível é possível calcular exatamente a variação de entropia mediante aquela integral do calor sobre temperatura. No processo irreversível, porém, nós não podemos calcular a variação de entropia mediante aquela integral, mas ela vai ser igual à mesma variação de entropia que teria se fosse aqui. Portanto, nós podemos, mesmo que nós não saibamos calcular no processo irreversível, definir processos reversíveis adequados que nos permitam o cálculo da entropia. Certo? Muito bem. Então nós podemos dizer que não é relevante o caminho, certo? Importa somente o estado inicial e o estado final. Bom, nem sempre.
aqui nós temos a bibliografia e na próxima aula nós vamos trabalhar as consequências matemáticas e as aplicações dos conceitos abordados na aula de hoje.